neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, com fidelidade. Porém, ele disse-lhes: não vos assusteis, buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Cristo já ressuscitou, aleluia. Sobre a morte triunfou, aleluia. Tudo consumado está, aleluia. Salvação de graça dá, aleluia. Uma vez na cruz sofreu, aleluia. Uma vez por nós morreu, aleluia. Mas agora vivo está, aleluia. E para sempre reinará, aleluia. Gratos e nos entoai, aleluia. A Jesus o grande Rei, aleluia. Pois a morte quis baixar, aleluia. Pecadores quis salvar, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Cristo já ressuscitou, aleluia. Sobre a morte triunfou, aleluia. E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol, e diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um mancebo assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Porém ele disse-lhes: não vos assusteis,
Buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. São Marcos, capítulo 16, versículo 1 ao versículo 7. Ouvintes amados, em todo tempo, em qualquer época do ano, essa mensagem da ressurreição de Jesus Cristo é própria, é oportuna para a sua igreja, para os seus filhos. Se nós falássemos e pensássemos nisto somente de ano em ano, quando comemoram a ressurreição de Jesus, logo após a sua paixão, não passaríamos daqueles religiosos tradicionais dos quais Satanás não importa. Isto é, não se incomoda com suas religiões, com suas tradições. Isto quer dizer que, se nós comemorarmos, lembrarmos, atinarmos para a ressurreição de Cristo só de ano em ano, então estamos provando que não somos nascidos de novo e que o efeito verdadeiro da ressurreição de Jesus Cristo não tem operado em nós. Então, surge-se a pergunta: Deus levantou Jesus dentre os mortos e o levantou somente para uma comemoração? Naquela manhã de ressurreição? É só um dia que devemos celebrar em todo o ano? Somos nós beneficiários de sua ressurreição ou não? Que significaria isto para mim? Que significaria isto para você? A ressurreição de Cristo. Sim, nós cremos por fé que Ele certamente ressuscitou dentre os mortos. Mas a essas alturas, cabe uma outra pergunta. O que vale isso para nós? Isso já sucedeu há quase 2000 anos. É muito importante. A sua ressurreição é a justificação da nossa fé, conforme já temos pregado. Existe um túmulo em Jerusalém, aberto, testificando que todos os túmulos daqueles que dormiram em Cristo ficarão abertos, isto é, vazios também. Então, a ressurreição de Jesus Cristo, há quase 2000 anos atrás, justifica a nossa fé, mas ela não teria nenhum efeito em nossa vida sem que Ele estivesse em nós, sem que aquela vida que se esvaiu lá no Calvário, foi derramada naquele sangue, esteja em nós. Ora, não passaremos de mortos em delitos e pecados, apenas conhecendo historicamente e intelectualmente falando a ressurreição de Cristo, mesmo comemorando-a de ano em ano, com toda a sinceridade, com toda a religiosidade, estaremos mortos nos delitos e pecados, e, portanto, a ressurreição de Jesus, assim, não terá nenhum significado para nós.
Houve um tempo quando a terra esteve em plena escuridão, em completa escuridão. Ela estava sem forma e vazia. Ela estava toda coberta de água e em escuridão total. Estava numa atmosfera nublada e tenebrosa. Logo o Espírito de Deus se moveu sobre as águas e disse: haja luz. Deus teve uma razão para fazer isso, porquanto debaixo dessas águas haviam sementes que ele havia semeado e tinham que receber a luz do sol para poder viver. A primeira luz que houve neste mundo, qual foi? Foi a palavra falada de Deus. A primeira luz que brilhou sobre a terra foi a palavra falada de Deus. Ele disse: haja luz, e houve luz, a qual fez tornar as trevas em luz, para assim produzir uma criação de gozo e vida sobre a terra. Logo, enquanto o Espírito de Deus se movia com amor e compaixão naquele grande dia, o primeiro do amanhecer da criação sobre a terra, o sol saiu e banhou a terra com seus raios, secou as águas da terra e produziu a atmosfera sobre ela. E pela primeira vez, por meio de uma semente, haveria de trazer gozo e vida à terra. Essa foi uma hora grandiosa. A hora que Deus disse: haja luz. Porém, aquilo não foi nada em comparação com aquela saída do sol no dia da ressurreição. Você deve ter a sua atenção completamente chamada nesse instante para isto. Aquilo foi grandioso. Aquilo foi uma hora grandiosa, quando Deus disse: haja luz. Mas aquilo não foi nada, absolutamente nada, em comparação com aquela saída do sol no dia da ressurreição de Cristo. Ó mundo, pare nesse instante. Parem, cristãos. Irmãs, irmãos, moços, moças, crianças, detenham-se. Oxalá que o mundo pudesse parar nesse instante. Todo o trânsito de todas as metrópoles, de todas as grandes e pequenas cidades. O doutor, o grande homem, o cientista, o engenheiro, o médico, o advogado, o professor, a doméstica, o pedreiro, o carpinteiro, o lavrador. Lá no campo o cavaleiro pudesse parar nesse instante e pensar nisto. Foi grandiosa aquela hora em que Deus disse: haja luz. Mas aquilo não foi nada em comparação com a saída do sol no dia da ressurreição de Jesus Cristo. Esta vez o sol subindo ao alto, ele foi subindo ao alto, produzindo uma saída de sol maior que em outra ocasião qualquer. Quando Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, foi uma saída de sol muito especial. Pois com esta saída de sol, chegou uma notícia muito mais importante que a que chegou a primeira vez ali no princípio. Esta saída de sol trouxe a notícia: Ele vive. Ele ressuscitou. Ele é vivificado dentre os mortos, assim como o prometeu.
Ele tem ressuscitado dentre os mortos. Assim como um dia, antes do sol existir, trazer a sua luz sobre a terra, não podia haver vida, muito mais do que isso, sem a ressurreição do sol da justiça de nosso Senhor Jesus Cristo, jamais poderia haver vida. Quando o sol saiu pela primeira vez, ali em Gênesis, estava proclamando uma mensagem que haveria vida sobre a terra, porém vida mortal. Mas nesta ocasião, quando o sol saiu, o sol da justiça saiu, também houve então uma dupla saída de sol, uma saída a mais. Não foi somente a saída do sol, porém sucedeu que um filho também havia saído para trazer vida eterna a toda semente prometida por Deus, a qual por conhecimento prévio ele havia visto que estaria sobre a terra. Então a saída do primeiro sol, lá no Gênesis, trouxe vida mortal sobre a terra. Mas a saída do segundo sol trouxe vida eterna a toda semente prometida por Deus. Isso deve fazer com que todo povo cristão pare um pouquinho e pense: ora, se ele ressuscitou para que eu tivesse vida eterna, por que posso eu estar vivendo como um desprivilegiado, sufocado pelas riquezas, correndo dia e noite, nervosa, nervoso, ambicioso, ambiciosa, ociosa? Jesus disse a Marta: Marta, Marta, estás muito ociosa para fazer um serviço para mim? Sim, amados, como a vida botânica não podia viver ali no princípio sem que o sol a trouxesse a vida, de igual maneira hoje, quando há filhos de Deus sobre a terra, se necessita da luz do Filho para trazê-los à vida eterna. Isso é uma semente a esses seus escolhidos que ele conheceu desde antes da fundação do mundo. Naquela manhã da ressurreição, em alguma parte dessa terra, se encontravam nossos corpos nessa mesma hora, pois nós somos o pó da terra. E no céu havia um livro de registro. Seus atributos estavam nele, sabendo que porquanto este Filho de Deus havia ressuscitado, este ato também haveria de ressuscitar a vida de todo filho que estava pré-ordenado para esta grande hora. Ele sabia que assim seria. Que saída de sol mais gloriosa foi esta do que aquela primeira, quando o sol saiu pela primeira vez. Quando o sol saiu pela primeira vez, lá no Gênesis, ele trouxe vida sobre todas as espécies de sementes. E cada árvore daria fruto segundo a sua espécie. E isso explica justamente, de uma maneira clara, por que existem tantos falsos obreiros, curando enfermos, expulsando demônios, sem se apartarem da iniquidade. Isso explica por que há tantas igrejas e tanta gente dizendo-se cristãos e dando frutos maus. Eles têm recebido o mesmo sol, na verdade. Eles têm recebido o mesmo Cristo. E eles chegam a pensar que todos são irmãos. Isso é correto, mas cada um está dando fruto segundo a sua espécie, segundo a sua natureza. Oh,
se essa verdade não faz com que nós dobremos as nossas cervizes duras, amoleçamos os nossos corações duros, o que mais poderia amolecer um coração depois de uma verdade desta? Quem poderia amolecer o coração de Faraó, mesmo vendo tanto poder com o profeta de Deus? Ninguém. Só o próprio Deus poderia fazer aquilo. Mas você para um instantinho e liga a saída do primeiro sol no Gênesis, que sem o qual não haveria vida botânica. Mas esse mesmo sol é dado sobre maus e bons, e tanto o abrolho quanto a figueira produzem sob aquela mesma influência, sob aquela mesma vida que o sol lhes dá. O joio e o trigo recebem o mesmo sol, mas um é de uma natureza e o outro de outra natureza diferente. Por isso que precisamos que esse sol da justiça, a ressurreição de Jesus Cristo, aconteça em nossa vida individualmente, para que a nossa natureza terrena possa ser dominada pela natureza divina e assim darmos frutos do Espírito Santo. Fique sabendo que todos recebem bênçãos de Deus, vida do mesmo Deus. O joio sacode suas folhas juntamente com o trigo e dá glórias a Deus pela chuva e pelo sol. Mas um tem um destino e o outro tem outro destino muito diferente, oposto. Por quê? Um é uma semente e Jesus disse que é a semente da serpente. E o outro é a semente de Deus, que irá para o seu celeiro. Notem isto e guardem bem com atenção. Ambos receberam vida do mesmo sol. É o mesmo sol, é o mesmo Deus, é o mesmo Senhor. Está operando tudo em todos. Só Ele pode dar vida, só Ele pode curar, mas eles clamarão naquele dia: Senhor, nós fizemos maravilhas em Teu nome, nós curamos enfermos, expulsamos demônios. Mas Ele lhes dirá: não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Sim, Ele está falando a líderes. E Ele disse Ele próprio que um cego guiando outros, ambos cairão no buraco. Ó meu ouvinte, pense agora um pouquinho. Acima de tudo, esse sol tem raiado na minha vida? Acima de tudo, a ressurreição de Cristo tem me trazido vida? O Deus que você conhece foi derramado em Cristo. Tudo que foi Deus foi derramado em Cristo. Porém, tudo que foi Cristo foi derramado na igreja. A essas alturas só me interessa saber disto. E você só deve interessar também isto. Deus abençoe os meus ouvintes, no nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Hoje tivemos uma maravilhosa escola bíblica dominical lá na igreja Tabernáculo da Fé, às 8 horas da manhã, todos os domingos, como sempre, né? Todos os domingos, escola dominical. Hoje tivemos uma maravilhosa escola dominical com toda a igreja. Quem esteve ali foi ricamente abençoado. Sim, e à noite, daqui a pouco, 1h da tarde, teremos o trabalho com a mocidade. Às 5 horas da tarde, companheirismo. E às 18 horas, o grande culto de cura divina e libertação. Leve sua família ali, no Novo Gamo, bairro Pedregal, ali no entorno de Brasília. Hoje à noite, às 18 horas, grande culto de cura, de libertação, ali na igreja evangélica, o Tabernáculo da Fé, na quadra 479, lote 16,
ali no Novo Gama, fica ali aos fundos do supermercado da mamãe, no bairro Pedregal, viu? Aguardamos você hoje à noite, às 18 horas, grandioso culto abençoado, cura, libertação, pregação da palavra, louvores. É bênção estar no Tabernáculo da Fé. Hoje à noite aguardamos você com toda a sua família ali, viu? É bênção para você. Não desligue seu rádio. Olha, você pode acessar nossa página. Todos os nossos cultos e nossos programas de rádio são transmitidos através de nossa página na internet. Acesse aí, tabernaculodafebrasilia.org.br. Deus os abençoe, não desligue o seu rádio. Teremos mais meia hora de programação. Fé para vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostras para fazeres isto? Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Cantarei de Deus a história que livrou-me do mal e concedeu-me salvação. Com amor, Jesus, o Mestre, sobre o lenho penou. Se foi por ti, foi por mim. A Jesus sempre estarei louvando este amor tão singular, cantando com amor. Jesus, o Mestre, sobre o lenho penou. Se foi por ti, foi por mim. Cantarei de Deus a história que livrou-me do mal e concedeu-me salvação. Com amor, Jesus, o Mestre, sobre o lenho penou. Se foi por ti, foi por mim. A Jesus sempre estarei louvando este amor tão singular, cantando com amor e fervor sempre estarei a louvar a Jesus, meu Salvador, Senhor e Rei.
E tendo Jesus feito um azorrague de cordéis, entrou no templo e o purificou, expulsando dali os cambiadores, derrubando as mesas, soltando as ovelhas, os bois e demais coisas. E os judeus lhe perguntaram: que sinal nos mostras para fazeres isto? Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele estava falando do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Isso está registrado em São João capítulo 2, a partir do verso 13. São João capítulo 2, a partir do verso 13. O assunto está como que em torno da ressurreição de Jesus, para chegarmos àquela conclusão maravilhosa de que a ressurreição de Jesus é seguramente o documento eterno, passem os anos, quantos anos for, quantos séculos, que a nossa ressurreição também está assegurada. Potencialmente falando, já estamos ressuscitados. Assim como a vida botânica e mesmo animal não podia viver ali no princípio, sem que o sol a trouxesse a vida, de igual maneira, hoje, quando há filhos de Deus sobre a terra, sementes de Deus, se necessita da luz do Filho de Deus, do sol da justiça, para trazê-los à vida eterna, manifestando assim o grande atributo de Deus como Salvador. E esses seus escolhidos que ele conheceu desde antes da fundação do mundo, vejam, logo naquela manhã da ressurreição, vejam, naquela manhã da ressurreição, em alguma parte desta terra, já se encontravam nossos corpos naquela mesma hora, pois nós somos o pó da terra. E no céu apenas havia um livro de memória ou de registro. Seus atributos estavam nele, sabendo que porquanto este Filho de Deus havia ressuscitado, este ato também haveria de ressuscitar a vida de todo filho que estava pré-ordenado para esta grande hora. A ressurreição de Jesus Cristo, portanto, trouxe esse poder vivificador para toda semente pré-ordenada por Deus. Ele sabia que assim seria. Ouvintes,
Vejam que saída de sol mais gloriosa foi aquela da ressurreição de Jesus Cristo do que aquela primeira saída de sol lá no Gênesis. Essa segunda foi muito mais gloriosa, a ponto de tornar a primeira como nada. Mas, ouvintes, quando nós recebemos a mensagem, quando o verdadeiro selo da Páscoa tem sido rompido nesta saída do sol, e o segredo da vida depois da morte tem sido revelado, antes desse tempo não sabíamos nada. Precisávamos que esse selo fosse rompido, para que nós soubéssemos o que estava lá dentro. A vida que continha ali dentro. Então o selo tinha que ser rompido naquela verdadeira Páscoa. Porque até então ninguém podia saber nada. O mundo andava às palpadelas em trevas, com as suspeitas e conjecturas feitas pelo homem. É como a forma da terra. Uns pensavam que estava em cima de uma tartaruga, que a terra era oval e que a terra era quadrada, e suposições até que chegou a luz, a verdadeira luz, acerca da forma da terra, não é? Assim também eram os povos, as pessoas, antes de Jesus Cristo, antes do Evangelho ser estendido aos gentios. O homem adorava os ídolos, adorava o sol e toda a classe de deuses. E toda essa classe de pessoas que faziam suas afirmações, suas doutrinas, seus pensamentos, eles entraram no sepulcro e ali permaneceram. Mas quando esse veio declarar a vida, ele entrou no sepulcro, na verdade, mas não permaneceu ali. Agora cabe uma pergunta que nos desafia nesse instante. A razão para nós que nos chamamos de cristãos, que não adoramos o sol, não somos idólatras, não adoramos imagens, ídolos e demais coisas, estarmos aí desprivilegiados, arrasados, dominados pelo dinheiro, pela fama e por tantas outras coisas? Não seria isso uma idolatria? Não seria isso um perfeito desconhecimento da vida, da ressurreição, do poder dinâmico, do poder vivificador de Deus? Jesus chegou ao ponto de mostrar os lírios do campo e as aves dos céus. E ele foi taxativo mesmo, com os seus, dizendo para eles buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, para que todas as outras coisas fossem acrescentadas, não postas ante Deus. A primeira necessidade não é arroz, não é feijão, não é educação, não é nada disso. A primeira necessidade do homem é a vida dinâmica do Espírito Santo em si. Nele, no homem, na mulher, no lar, na igreja. Estamos sentindo necessidade de coisas que deveriam ser simplesmente acrescentadas, por buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Então, se isso não está acontecendo, que diferença temos nós daqueles que adoram o sol, a lua, as estrelas? Que diferença temos nós dos idólatras? Adorar a Deus, Caim adorava também. Mas vejam, ouvintes,
o verdadeiro selo havia sido rompido, e o qual viveu da mesma maneira que nós vivemos, e morreu tal como nós morremos. Quer dizer, um homem, não é? Se levantou dentre os mortos. Sabe-se que há um túmulo de um grande líder religioso na terra, e que ali, de 4 em 4 horas, são substituídas sentinelas naquele túmulo, montados em cavalos brancos. Lá está ele, um evangelista brasileiro, viajando na Palestina, lá em Jerusalém, conhecendo o mundo da Bíblia, como dizem. Visitou o túmulo de Lázaro, visitou o túmulo de Jesus, estava aberto, vazio. Mas quando chegou no túmulo de Maria, estava lacrado. Então, ele perguntou para o cicerone, para o intérprete, o guia dele: mas como é isso? Esse túmulo está lacrado? Disse: sim, mas por quê? Porque os restos mortais de Maria estão aí. Então o evangelista diz: como assim? No Brasil nós temos uma data lá que comemora a Assunção de Maria, que ela foi ressuscitada. O guia lhe respondeu: bom, se vocês querem crer que ela não está aí, que ela subiu, isso é problema seus. Mas que ela está aí, está. O túmulo está lacrado. Aquele outro lá, nós podemos entrar nele, estava vazio. Não seria isto idolatria? Não seria isso estar às palpadelas ainda? O sol não saiu sobre todos? Ele não ressuscitou por todos? Por nós todos? Não podemos continuar assim. Veja só, o homem que havia vivido, nascido ali numa estrebaria, sofrido todas as necessidades de criança e depois de homem, morreu tal como nós morremos, mas se levantou dentre os mortos. Se a ressurreição de Jesus não é suficiente para nos dar vida, porque assim que ele foi ressurreto, logo se derramou sobre sua igreja. Ele disse assim em São João capítulo 14, que enviaria o Espírito, ele rogaria ao Pai, enviaria o Espírito de verdade que o mundo não conhecia, mas os discípulos conheciam porque habitava com eles. Mas no mesmo versículo diz: e estará em vós. Então, foi um derramamento de Cristo na igreja. Se a ressurreição de Jesus não foi suficiente para nos dar a vida de Cristo em nós, a de Maria seria? A de outro santo qualquer seria? Se a mensagem não for suficiente para nos dar vida, dinâmica no poder da fé, a ressurreição do profeta é que viria nos trazer vida? Que manhã tão maravilhosa! Nunca houve outra igual em toda a história do mundo. O segredo de que ele era a ressurreição e a vida se deu a conhecer. Quando ele declarou: eu sou a ressurreição e a vida, nem mesmo seus discípulos podiam entender aquilo naquele momento. Mas quando ele apareceu naquela gloriosa manhã e declarou-lhes: porque eu vivo e vós também vivereis. Aquele segredo de que ele era a ressurreição e a vida se deu a conhecer. E diz a Bíblia que então o entendimento deles foram abertos para compreenderem as Escrituras. Se a ressurreição de Jesus não vier sobre a igreja, sobre o homem e a mulher individualmente,
nunca, nunca, nunca esse poder vivificador será experimentado por aquela pessoa. Será sempre uma tradição essa ressurreição. Será sempre uma comemoração anual. Será sempre um ritualismo, mas nunca uma vida vivida. Todos viram-no curar enfermos. Todos viram-no expulsando demônios. Todos viram-no exercendo poder sobre a natureza. Mas quantos viram-no ressurreto? Quantos estavam no cenáculo quando ele foi derramado sobre eles? Nem todos. Todos conhecem Cristo no papel. Todos conhecem Cristo na letra. Sim, Herodes, através dos sacerdotes, ficaram sabendo. Herodes e os sacerdotes, através dos sacerdotes, ficou sabendo onde deveria nascer o rei dos judeus, porque os sacerdotes tinham a letra que dizia que era em Belém de Judá. Mas somente 3 magos apenas, 3 pastorzinhos, ficaram sabendo onde estava o rei dos judeus, porque eles não tinham apenas a letra, eles tinham o cumprimento da letra, eles tinham a revelação da letra, eles tinham a estrela, eles tinham o Espírito que os guiou até onde estava o rei dos judeus. Portanto, podem fabricar Bíblias aos milhões e dar a Bíblia de graça em cada esquina e terem a letra de tudo isto, mas se não tiver o poder vivificador, nada resolve. Depois o Herodes vai atrás do menino para matá-lo. Depois ficam atrás da mensagem perseguindo-a por falta de revelação. Sim, amados, isso é uma coisa que deve ser observada à luz da palavra. Deve ser encarada como a maior necessidade do momento. Quando os homens estão numa luta sem trégua, encarando as necessidades do momento, coisas naturais e intelectuais, o que está acontecendo é que a verdadeira necessidade tem sido posta de lado. Belém estava em uma dinâmica tremenda, porém dinâmica natural. 3 homens apenas tiveram a dinâmica espiritual. Belém estava cheia de sacerdotes. Naqueles dias, a religião concentrou a sua força ali, a ponto de poder informar ao governo pela letra onde deveria nascer o rei dos judeus. Mas eles nunca souberam onde estava o rei dos judeus. Desde então, foi somente perseguição. Só perseguição. O dragão correndo atrás da mulher para devorar-lhe o filho. E é o que ele está fazendo, correndo atrás da igreja para tirar o filho dela, tirar Jesus de você, irmão, com esse mundanismo. Mas fique sabendo, esse dragão foi derrotado se você tem vencido pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho da palavra, e se a ressurreição de Cristo tem vindo sobre você com o poder vivificador daquele mesmo Espírito que o levantou, esse dragão não pode tirar o filho de você, ó igreja eleita. Deus os abençoe, meus amados ouvintes, com essa santa palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado a gente amada, a gente querida que tem parado para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Este é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, uma igreja que ama você, localizada ali no Novo Gamo, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos
do supermercado da mamãe, viu? Hoje à noite, hoje domingo, já tivemos a escola dominical de manhã e daqui a pouco, 1h da tarde, teremos, já vai começar, né? 1h30, culto com os jovens, e 5h da tarde, companheirismo com a igreja, e às 18h, o grande culto de cura, libertação, de bênção. Leve sua família, hoje às 18h, especialmente, teremos aquele grande culto de cura divina e libertação. Hoje, domingo, dia que você deve tirar para ir à igreja adorar a Deus, viu? Às 18h, não perca, lá no Tabernáculo da Fé, na quadra 479, lote 16, no Novo Gamo, bairro Pedregal, aqui no entorno de Brasília. É bom ter você conosco. Traga sua família e juntos estaremos de mãos dadas, sendo ricamente abençoados por Deus. Acesse a nossa página na internet. Todos os nossos cultos, programas de rádio, tudo é transmitido ao vivo através de nossa página. Anote aí o endereço de nossa página na internet: Tabernáculo da Fé Brasília.org.br. Tabernáculo da Fé Brasília.org.br. Transmite todos os nossos cultos, programas de rádio, e você tem bênção para você. Deus os abençoe. Em Taguatinga, nossa igreja está localizada ali na CNF1, setor F Norte, Taguatinga Norte, CNF1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Ali na Sandu Norte, você vai ver o supermercado Caprichoso ali no seu lado esquerdo, subindo a Sandu Norte. Você faça o contorno, aos fundos do supermercado Caprichoso está o edifício Praia Mar. Nossa igreja Tabernáculo da Fé fica ali no subsolo do edifício Praia Mar. Hoje à noite, grande culto lá no Novo Gamo, bairro Pedregal. Terça-feira às 19h, lá em Taguatinga Norte. Deus os abençoe. Venha estar conosco. Tudo o que queremos é te ajudar, se levantar em Cristo Jesus. Abraço, volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo.